Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 21. O reinado de Manassés, rei de Judá. Diz assim a palavra de Deus. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Efsibá. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual este tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando-o à ira. Ele tomou o poste sagrado que havia feito e o pôs no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei e obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhes deu. Mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou, a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E o Senhor disse por meio dos seus servos, os profetas: Manassés, rei de Judá, cometeu esses atos repugnantes. Agiu pior do que os amorreus que o antecederam e também levou Judá a pecar com os ídolos que fizera. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: causarei uma tal desgraça em Jerusalém e em Judá que os ouvidos de quem ouvir a respeito ficarão zumbindo. Estenderei sobre Jerusalém o fio de medir utilizado contra Samaria e o fio de prumo usado contra a família de Acabe. Limparei Jerusalém como se lava um prato, lavando-o e virando-o de cabeça para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Serão despojados e saqueados por todos os seus adversários, pois fizeram o que eu reprovo e me provocaram a ira, desde o dia em que seus antepassados saíram do Egito até hoje. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado a outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés e todas as suas realizações, inclusive o pecado que cometeu, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado no jardim do seu palácio, o jardim de Uzá, e seu filho Amon foi o seu sucessor. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mesulemete, filha de Arus. Ela era de Jotbá. Ele fez o que o Senhor reprova, como fizera Manassés seu pai. Imitou o seu pai em tudo, prestou culto aos ídolos aos quais seu pai havia cultuado e inclinou-se diante deles. Abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais de Amon conspiraram contra ele e o assassinaram em seu palácio. Mas o povo matou todos os que haviam conspirado contra o rei Amon, e a seu filho Josias proclamou rei em seu lugar. Os demais acontecimentos do reinado de Amon e as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ele foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá. Seu filho Josias foi o seu sucessor. Então, pessoal, 2 Reis, capítulo 21, apresenta o reinado do rei Manassés em Judá, que foi caracterizado por uma série de ações perversas e de idolatria. Manassés governou por 55 anos e conduziu Judá a uma profunda apostasia, seguindo os costumes das nações pagãs ao redor, construindo altares pagãos e até mesmo sacrificando seus próprios filhos no fogo. Durante seu reinado, Manassés abandonou completamente o culto ao Senhor.
reconstruindo os altares de Baal, construindo imagens de Azerá e até mesmo desafiando a ordem de Deus estabelecida para Jerusalém, colocando uma imagem esculpida do ídolo no templo do Senhor. Sua apostasia e desobediência resultaram em grande ira da parte de Deus. O profeta Miqueias é mencionado brevemente, condenando as práticas de Manassés e anunciando a punição que Judá enfrentaria como resultado de sua rebelião contra Deus. A narrativa destaca como os atos de um líder podem influenciar toda uma nação, levando-a à ruína espiritual e moral. No final do capítulo, Manassés morre e seu filho Amon sucede ao trono, continuando no caminho ímpio de seu pai. Este capítulo serve como um aviso sobre os perigos da idolatria e da apostasia, bem como a importância de permanecermos fiéis ao Senhor e aos seus mandamentos. Lembre-se, a apostasia e a idolatria têm consequências graves, não apenas para o indivíduo que a pratica, mas também para a nação onde ele vive. Devemos permanecer firmes na fé e obedientes aos mandamentos de Deus, evitando ser arrastados para longe por práticas ímpias e pecaminosas. Pense nisso. É isso aí, pessoal. Que bom. Conseguimos concluir a leitura de mais um capítulo deste livro que é impressionante, o livro de 2 Reis. E eu espero que possamos estar juntos amanhã para lermos mais um capítulo, ok? Então, fique na paz e que Deus abençoe.